Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma baita satisfação. Vou conversar com o Caio Santos, CEO e fundador da IAP. Puxa vida, Caio, que legal ter você aqui para contar essa história, uma história de empreendedorismo, de sucesso e um tema muito interessante. Tem muita coisa para nós compartilharmos, não é isso? Cara, que legal. Prazer estar aqui com você, prazer estar sendo ouvido pelo seu público. E sim, é uma atividade que tem muita coisa interessante. Eu acho que é legal, a gente vai ter bastante coisa para falar, mas não sei se o tempo vai ser o suficiente para a gente hoje. Não, vai dar sim, a gente vai controlar certinho. Eu queria que você comentasse, para quem está nos vendo, como é que foi a criação da empresa, de onde veio a ideia. A empresa, pelo que eu entendi, tem aí perto dos seus 5 anos ou algo parecido, né? Como é que foi a ideia, de uma forma aí condensada, de onde veio a ideia, como é que vocês criaram a empresa? Cara, a IAP, ela é mais recente, mas aí a gente vem de um negócio anterior, que está muito casado com ela, que aí sim, desde 2017. Começou de uma forma bem orgânica comigo, que já fazia trades, com os amigos que pediam para eu fazer para eles, então acabou sendo bem uma forma natural, ajudando alguns amigos, e aí acho que por dar certo, por conseguir fazer com que eles ganhassem um pouquinho de dinheiro, esses amigos viraram amigos de amigos, amigos de amigos de amigos, e aí tudo aconteceu, a empresa foi se desenvolvendo. Mas basicamente a gente faz gestão de criptoativos, né? Então a gente gere para os nossos clientes investimentos principalmente em Bitcoin, mas em algumas outras criptos. E nasceu assim, aí de forma bem mais próxima ao que o público conhece como um fundo de investimento, com dinheiro ficando na conta da empresa e indo para nossa conta na corretora, a gente administrando e mostrando para eles o que a gente fez com o dinheiro deles e o que gerou de grana. E aí até que a gente faz uma mudança para um perfil mais de tecnologia, que é hoje a IAP, por um motivo para ter escala também, né? A gente poder alcançar cliente de uma forma mais fácil, menos trabalhosa, do que aquele clássico comercial peer-to-peer, né? E também para também se ficar mais próximo ao que da regulamentação das criptos, né? O jeito que a gente fazia nosso modelo de negócio entrava um pouquinho no que é um fundo de investimento, que estava dentro do CVM, mas criptomoeda não estava, então a gente ficava um pouco nesse limbo regulatório. E a IAP vem para a gente deixar mais claramente o que é o nosso papel e onde a gente está posicionado. E a IAP hoje ela é um sistema automatizado de investimento em cripto. Então a gente automatiza o que o cliente faz, o dinheiro que o cliente tem na corretora, a gente consegue gerenciar para ele de forma automatizada sem ter que tirar o dinheiro dele de dentro da corretora. Aí é um ponto mais de segurança para ele, fica mais tranquilo de confiar na gente, porque você sabe como esse mercado ainda é cheio de pirâmides financeiras e alguns outros problemas aí de fraude, né? Bom, é verdade, nós ouvimos aí histórias de algumas armadilhas do mercado, mas você acabou de comentar, até quero que você explique melhor o processo, né, a história da corretora, como é que é essa relação e principalmente a história do aplicativo, porque criptomoeda é algo que já não é mais novo, mas todas as pessoas têm aí as suas dúvidas. Claro, quem já mergulhou no mercado já não tem mais, mas enfim, brevemente, né, qual é a segurança que está por trás das transações das criptomoedas e como é a operação em fato, né? Você falou brevemente corretora, aplicativo, enfim, comenta um pouco sobre esses dois aspectos, por favor. Tá, acho que é legal a gente falar um pouquinho o que é uma cripto, né? Basicamente é um token que é um valor que representa uma tecnologia por trás, né? Então, a tecnologia que a gente está falando é o blockchain, que é basicamente uma tecnologia, é um grande livro caixa de transações. Então, você está salvando tudo o que está acontecendo de transações entre pessoas. Bom, a diferença é que em vez de você ter uma instituição unificando esse livro caixa, que dá essa segurança, você tem toda uma rede. Então, de uma forma descentralizada, você tem
milhares de players espalhados pelo mundo que estão guardando as mesmas transações e salvando elas e garantindo que o que você tem e o que você recebeu ou enviou é aquilo mesmo, ninguém vai mudar em nenhum, seja um governo, seja uma quebra de uma instituição, aquilo é perene e está salvo ali, né? Então, essa é a ideia do blockchain das criptos. E aí o nosso trabalho vem tipo, com o que tem, com esse token de valor, esse ativo que está por trás no front dessas transações das criptomoedas. Então, acabou virando um grande negócio de investimento, né? Você ter uma cripto, seja para guardar ou seja para transacionar. E a gente nasce para dar expertise a essas tomadas de decisões. Então, basicamente o que a gente faz dentro do ecossistema, a gente tem as corretoras, que são o meio por onde quem quer entrar nesse mundo consegue comprar cripto, né? Então, da mesma forma, um banco ou uma corretora de investimento tradicional, você vai subir seu dinheiro lá via um depósito, esse dinheiro vai aparecer na plataforma e você vai definir o que você quer comprar ou vender, da mesma forma que você faz com uma ação ou com os fundos de investimento em renda fixa, seja lá o tipo de investimento que você está acostumado. Então a corretora tem esse papel de dar dar meios para você entrar nesse mundo e comprar e vender o que você quer, de uma forma segura, né? Antes delas era muito pessoa a pessoa, então eu te transfiro minhas cripto acreditando que você vai me transferir um dinheiro para o meu banco. Então é um intermediário para dar um pouquinho mais de segurança nesse meio. E aí a gente entra num terceiro momento, que é beleza, eu entendi o que é o cripto, eu entendi como é que eu transaciono, mas eu não tenho conhecimento para descobrir o que é o melhor para fazer ali dentro da corretora. Então a nossa expertise, a nossa ideia é te dar esse produto. Então, dentro da corretora você tem uma forma de você liberar um acesso para outros softwares, né? Então, a gente chama de API. Então, a Binance, que é a corretora que a gente utiliza, tá? A Binance é a maior corretora do mundo. Além disso, dentro desse sistema de que dá acesso a outros softwares, ela é que tem a maior segurança. Então, foi a forma que a gente encontrou de começar com onde a gente tem maior disponibilidade aí de capital, né? Mais liquidez no mercado, mas também maior segurança. A Binance você consegue criar uma API, basicamente ela vai te dar 2 códigos lá, tipo, que dão acesso a fazem com que o outro software consiga se plugar na sua conta. E aí dentro da conta do nosso aplicativo, a YAP é um aplicativo de celular, dentro desse aplicativo você vai criar sua conta e lá vai ter um lugar para você colocar esse código para poder conectar as duas contas, né? A partir disso, lá dentro do aplicativo você vai escolher o produto que você quer. A gente tem diferentes produtos aí divididos por risco-retorno, né? Eu estou a fim de me arriscar mais esse dinheiro, é um dinheiro que está para o risco mesmo. Putz, esse produto que tem o maior risco-retorno, eu estou disposto a colocar nele. Não, esse eu vou colocar um capital maior, mas eu não quero correr tanto risco, eu vou pôr... Então, o cliente tem a possibilidade de escolher entre esses 5 níveis de risco para ele. E a partir disso ele define lá no aplicativo também o quanto ele quer que a gente cuide dentro de todo o capital que ele tem lá na corretora. Ele não precisa deixar tudo que ele tem na corretora com a gente. Se ele quiser utilizar para outras coisas, ele está em paralelo. E a partir disso a gente cuida do dinheiro dele, e aí a gente cuida de uma forma automatizada, tá? Então são robôs e algoritmos trabalhando. Então, essa parte eu achei interessantíssima, que vocês, com o conhecimento de vocês conseguiram automatizar, criar os robôs que vão fazendo compras e vendas. Então a pessoa em si, ela não precisa ficar acompanhando o mercado, né? Vocês fazem isso, seus robôs, seus algoritmos, né? E, bom, fruto de um longo aprendizado, né? Haja experiência, tem muita inteligência por trás, inclusive nesse momento até artificial, né? Sim, a gente tem bastante inteligência por trás, e acho que não só inteligência, tem inteligência dos algoritmos, né, de decisão do que comprar e vender, mas tem muita inteligência no desenvolvimento desse sistema de conexão entre a gente, a corretora, porque a gente precisa garantir velocidade, eficiência. Você imagina que a gente tem alguns trades que duram
negociações que duram uma semana e meia, 2 semanas, mas a gente já entrou em negociação de durar 2, 3 minutos. Então a gente precisa ter uma velocidade e uma eficiência nisso. E aí aí você falou de inteligência artificial, a gente tem algumas camadas, a gente está começando ainda, mas, por exemplo, quando a gente desenvolve um algoritmo para a galera entender uma sequência de regras, de se acontecer isso, isso e isso, a gente sabe que a gente pode comprar tanto, e a gente pretende sair dessa compra, ou seja, vender em tal momento. Então a gente busca regras que fazem com que, a longo prazo, os resultados sejam bons, tá? Então, e como é que a gente define isso? A gente tem um sistema onde a gente tem todo o histórico de preço, vamos dizer que a gente está desenvolvendo um algoritmo, uma estratégia para Bitcoin. Então, a gente tem todo o histórico de preço do Bitcoin, e a gente testa no passado essa estratégia. E aí, tendo uma ideia do que aconteceu no passado, a gente não pode prever o que acontece no futuro, né? Mas a gente tem uma boa ideia do que esperar da estratégia, pelo menos no presente e no futuro médio prazo, né? Então, essa é a base da nossa tecnologia, para como é que a gente chega numa estratégia que entra no nosso sistema. E aí você falou de inteligência artificial, a gente tem uma última camadinha lá, então nossos algoritmos, você sempre tem variáveis que você precisa setar, né? Então você tem, eu vou comprar a tantos por cento, vender a tantos por cento, só para ficar no nível mais fácil de compreensão. A gente tem isso setado e a gente quer saber, mas como é que eu sei que o ponto de entrada e o ponto de saída são os pontos ótimos para a gente, né? Aí a gente tem uma camada de inteligência artificial no final que tenta otimizar esses pontos, então ele pega o que a gente definiu como ótimo manualmente e ele começa a testar e descobrir o que é o ótimo de fato, né? Ou o mais próximo disso. Então inclusive a tecnologia está caminhando para ser algo não só automatizado no ponto final, mas também no desenvolvimento. Fantástico, puxa vida. Bom, o nosso tempo está indo, mas eu não posso deixar de te perguntar duas coisas, né? Alguém que está entrando nisso agora sempre pode ficar um pouco preocupado como que é a regulamentação do mercado. A gente sabe que banco, financeira, clube de investimento, cada um tem aí as suas regras, né? Possivelmente no começo não houvesse uma regulamentação tão estrita para trade de criptomoedas, né? Então comenta um pouquinho sobre isso e, por fim, como que é a remuneração da IAP, né? Vocês se baseiam como? É uma taxa fixa mensal, enfim, é uma mensalidade, como é que funciona? Dentro do que a gente tem aí de regulamentação que já acontece, a gente tem só uma instrução normativa da Receita Federal, a IN 1888. Ela vai versar, vai dizer que as corretoras elas precisam dizer para a Receita o que aconteceu dentro da plataforma dela. Então ela tem as pessoas que estão lá e quanto elas transacionaram, e ela precisa informar isso para a Receita. E aí, dentro dessa instrução normativa, a Receita disse que como ela vai cobrar imposto dentro disso. É a única tributária que a gente tem dentro da IN. O que ela diz basicamente é que se você transacionou mais de 35 mil, fez uma compra e venda de mais de 35 mil reais, e isso gerou lucro, você tem que pagar uma alíquota em cima desse lucro, tá? Ainda é muito nebuloso quando você tem que pagar essa alíquota. Você tem a galera da contabilidade falando de um lado, falando que você tem todo final de mês, você tem que ir lá e pagar, mesmo que você não tenha baixado esse dinheiro de volta para um banco, para real. Tem uma outra galera que diz, não, você tem que guardar isso e pagar o imposto só quando, de fato, você transformou esse dinheiro em real, porque é o final de uma transação, senão você não serve de cripto. Então ainda está um pouquinho nebuloso, mas basicamente você tem que pagar um imposto se você movimentou mais de 35 mil numa única transação, e ele gerou algum lucro. E aí a alíquota, se eu não me engano, ela é de 15% se você... até 5 milhões. Então, boa parte das pessoas vão ficar aí nos 15%. 5 milhões de lucro, né? Então, acho que é bastante lucro para... aí depois as alíquotas vão subindo para cima, mas conforme cresce esse valor negociado. Mas acho que, em geral, é isso.
E aí a gente tem algumas leis no Senado, mas que ainda não foram sancionadas. A gente tem uma PL passando agora, acabou de passar pelo Senado, está dentro da Câmara dos Deputados, passando, ainda tem a assinatura da presidência, então ainda acho que demoram alguns meses, ainda mais que está em ano de eleição, né? Então provavelmente, talvez fique até para 2023 a aprovação. Mas elas não falam de tributação, elas vão olhar mais para tentar evitar lavagem de dinheiro, fraudes, corrupção, então ela não versa muito sobre o dia a dia do investidor, né? E aí a última pergunta sua foi sobre como é que a gente trabalha, né, quanto à cobrança. Dentro do aplicativo a gente tem uma aba lá que é um extrato, então esse extrato ele é atualizado diariamente e o cliente consegue ver todo dia o que a gente fez no dia anterior com o dinheiro dele, né? Então, se a gente... Não só a gente, mas o que ele fez, ele pode ter sacado ou depositado dinheiro, então ele vai ver lá no extrato. Mas as transações, as taxas que a própria Binance, a corretora, cobra por estar transacionando. E lá no mesma aba ele vai ter um menuzinho onde é a fatura aberta dele. A gente só cobra em cima do que ele ganhou do mês. Então a gente cobra uma parte do rendimento dele. Então a gente só ganha se o cliente ganha no mês, né? Então, no fundo, o cliente não paga para usar o produto, né? Ele paga uma parte do ganho dele, né? E aí, lá o cliente ele vai acompanhando essa fatura diariamente, a fatura vai variando conforme o que ele ganhou ou perdeu ao longo do ano. Você falou de não precisar ficar olhando dia a dia, né? Tipo, poder ter isso. Inclusive, é uma coisa que a gente fala para os nossos clientes, não fica olhando o aplicativo todo dia, que você vai ficar maluco. Porque a gente tem, dentro de um mês, a gente tem aí 30, 40 transações, você imagina, tipo, você ficar olhando, putz, perdeu hoje, ganhou amanhã, então você fica nessa loucura, gerando ansiedade para você, então, meu conselho é você olhar de vez em quando para ver o que está acontecendo, até porque não é um investimento de curtíssimo prazo. E aí no dia 31 para o dia 1º, dia 30 para o dia 1º, a gente faz esse fechamento de fatura e o próprio sistema já roda lá dentro o pagamento da conta dele, da Binance, para a nossa conta, gera a nota fiscal para ele certinho e ele sem precisar muito trabalho, né? Eu comentei com você há pouco, brincando, mas não é brincadeira, qualquer fundo de investimento, qualquer fundo de renda fixa mais simplinho que seja, mais porqueira, que não rende nada, sempre está lá escrito: rendimentos passados não são garantia de rendimento futuro, isso vale para qualquer investimento. Mas vocês têm tido aí um resultado muito bacana, vocês têm conseguido rendimentos da ordem de 3, 4, até 8% ao mês, dependendo do momento, e o mercado é volátil mesmo, mas contar com a inteligência de vocês eu acho que é muito legal, e exatamente administrar a ansiedade do cliente de não ficar olhando todo dia, né? Bom, nesse momento da edição eu vou colocar aqui no rodapé da tela a URL do site para que vocês possam baixar o aplicativo, conhecer melhor. O site está muito bem explicado, comunicando muito bem a empresa. E seria muito legal a gente poder, daqui a um par de meses, viu, Caio, voltar a conversar de novo para saber quantas anda o mercado, quantas anda a Rap. Podemos aí marcar em torno de uma mesa, tomar um café e gravar presencial. O que você acha? Claro, podemos sim. Acho que fica o convite também para você virar um cliente e ficar acompanhando esses meses. E aí a gente até bate um papo sobre, acho que o real, né? O que acontece no mundo real, de fato. Não, com certeza. Não, aqui a gente não tem como falar tudo, mas o valor de investimento inicial é um valor baixo, então não dá para a pessoa, para aprender a lidar com esse mercado diferente, é bem bacana. Então vai ser bem legal, sim. Olha, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu aprendi um montão e despertou minha curiosidade. Eu vou atrás disso aqui, sim, vou acabar virando cliente. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Caio Santos, CEO e fundador da Yape. Caio, fique bem e até essa nossa próxima conversa, que não demore muito. Até lá. Até lá, obrigado. Foi um prazer, Flávio. Até mais.